Tertúlia. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2014, é um domingo, e nosso verbete de número 2907. Ele tem 8 páginas, 51 logias e 24 máximos. O tema de hoje a ser debatido é entrevista conscienciológica na mídia, da especialidade comunicologia, e foi redigido pela neoverbetógrafa Eliane de Pinho. A professora Eliane é graduada em psicologia, especialista em terapia haitiana e cognitiva. É brasileira, natural de Palhoça, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente de Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2010. Na definologia, a entrevista conscienciológica na mídia é a conversação entre duas ou mais conscientes a respeito de assunto relacionado à conscienciologia ou ainda sobre temas gerais, sob a ótica do paradigma consciencial, em veículos midiáticos como TV, rádio, internet, jornal impresso, revista, entre outros, com o objetivo de realizar atares. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicabilidade interassistencial, a ortoverbalização promovendo autorretilinearidade pensênica nos interlocutores, a exposição cosmoética da autopensenização, o holopensene empático, o abertismo pessoal às interpensenizações. Na fatologia, o acesso a informações sobre verpões, a informação transmitida com seriedade e cosmoética. O ato de desmistificar e desdramatizar a participação em entrevistas nos meios midiáticos. A empatia de saber ouvir para saber perguntar. O respeito de entrar na casa das pessoas por meio da mídia. A conscienciologia sendo notícia, enquanto ciência explicativa da realidade energética e da autonomia do autopesquisador. A seleção dos temas mais assistenciais a serem abordados. A informação contextualizada na atualidade dos fatos. Aqui a gente chama a atenção que a fatologia tem 22 linhas, o que constitui um máximo para o verbete. E na parafatologia, as informações construídas e elaboradas em conjunto com o amparo de função. As repercussões energéticas nos dias antecedentes às entrevistas. A qualidade das energias transmitidas às casas e demais ambientes dos telespectadores e internautas. A plateia nos ambientes midiáticos. A assistência realizada na TENEPS posteriormente à entrevista. A Primener ao concluir as entrevistas. As sincronicidades entre temas e fatos no período preparatório da interlocução midiática. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção que a verbetógrafa apresenta uma taxologia com 50 temas conscienciológicos passíveis de serem abordados em entrevista na mídia. E na remissiologia nós destacamos comunicação interassistencial, entrevista evolutiva, holopensene midiático, megatares e midiograma. E na frase enfática, transmitir informações sobre a conscienciologia nas diversas mídias orientadas pelo princípio da descrença é participar da tares policármica, a partir do universalismo e cosmoética. Na questionologia, você já participou de entrevista conscienciológica em algum tipo de mídia? Na condição de entrevistado ou de entrevistador? E na bibliografia específica, nós temos 13 fontes bibliográficas. Agora, pessoal, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria que a professora Eliane comentasse com a gente sobre a ideia de escrever esse verbete, a sua experiência, a sua vivência, enfim, em relação a esse tema. Pode ser? Pode ser. Bom, obrigada pela oportunidade, pelo apoio aí, assessoria do pessoal da Enciclo Sapiens,
aqui do Tertuliário, sempre amparadores, e que ajudaram bastante a concretizar essa escrita, tá? Muito obrigada. E esse verbete entrevista conscienciológica na mídia, digamos assim, eu gosto muito de fazer entrevistas, seja para um informativo, seja para uma mídia na televisão, no rádio. Eu só fui entrevistada, não entrevistei ninguém no rádio ainda, mas eu acho muito interessante. E entrevistar pessoas no consultório. Então, na psicologia, nós entrevistamos pessoas, pacientes, né, as pessoas todos os dias. Então, conhecer mais o ser humano, saber o que ele tem para acrescentar para outros. Na conscienciologia, conhecer os autores, os estudiosos, os professores, os epicons, né, as pessoas que têm uma caminhada na conscienciologia, têm algo para acrescentar para a comunidade, conscienciológica ou não, e colocar isso em veículos que potencializem, né? Potencializar, digamos assim, fazer tares policármica, como se fala, alcançar mais e mais pessoas, potencializar a assistência. E na Conscienciologia, em 2011, nós começamos com um programa na TV Floripa, Florianópolis, né, canal 4 da NET, que também é transmitido pela internet, e depois as entrevistas vão para o YouTube. Lá na TV Floripa, até o Silvio Manioto, jornalista, está aqui do meu lado, tem uma equipe maravilhosa aqui do meu lado, né? A plateia hoje está ultra especializada, muito bom. Semana da Comunicação no IPC, então sim, tem pessoal do jornalismo, da comunicação. E lá na TV Floripa eles abriram esse espaço para nós e semanalmente nós realizamos entrevistas. E os nossos professores são entrevistados. Quando vai alguém de Foz do Iguaçu para lá, nós também agendamos entrevistas. E assim surgiu a ideia, porque eu pensei assim, eu quero escrever verbete, eu quero participar desse projeto tão bonito, eu quero aprender a escrever verbete. Aí eu enviei 3 temas, né, até achei que algum outro que seria escolhido. Aí o professor Valdo escolheu esse e disse assim, então vamos botar energia para escrever e fazer assistência com esse assunto. Com certeza, muito bom. Esse tema é muito rico, nossa. Acho que vai ajudar muita gente. Vamos lá, então. Temos aqui uma primeira pergunta de teletertuliano. Como você sabe, né, muito bem sabe, a gente tem uma equipe de teletertulianos muito assíduos. E tem alguns que fazem perguntas diariamente. E é muito interessante, muito importante a gente, eventualmente, perceber a sincronicidade que tem das perguntas desses teletertulianos e da interação com a plateia aqui presente. Enfim, é muito interessante verificar esse teatro multidimensional, né? Vamos dizer assim, protagonizado por cada um que assiste, cada um que está aqui presente ou que está em casa. Então é muito importante isso. Um parênteses sobre isso. Outro dia, aqui anteontem, no CAEC, eu encontrei uma moça que é de Madrid e ela envia perguntas com frequência aqui. Eu já conhecia ela através das perguntas que ela enviava. Ela, né, ele conheceu. E é assim, então é muito importante essa participação. Né? Isso, exatamente. Foi muito... Eu acho que foi muito rica a vinda dessa teletertuliana Foz. Acho que ela aproveitou bastante. Ela também é um caso de assiduidade, não é? Muito interessante para a gente analisar. Mas vamos lá. Verbetógrafa, professora Eliane, na Fatologia, página 8, terceira linha. Como pode ter jogo de cintura no exercício de evitar utilizar neologismos em excesso ao público leigo sem ser simplista? Ok, ótima pergunta para a gente começar. Já começamos com o neologismo, né? Inclusive, em 2012, eu vim aqui em janeiro, por uma sincronicidade também, a professora Denise Paro estava apresentando o verbete dela, Holopensene Midiático. Aí estava a professora Mauri, que é da comunicação do IPC, a Denise, tinha um pessoal aqui da mídia também. E era o professor Valdo que apresentava a tertúlia, e eu perguntei para a Denise, para ele, né, como é que a gente faz com o excesso de neologismo, se é bom, se não é, quando que é bom. E aí, né, eles responderam, a reflexão que a gente faz também é que tem usar o mínimo de neologismo, mas utilizar. E quando utilizar, logo em seguida explicar do que se trata. Tem técnicas para fazer isso, mas então, quando vai falar, por exemplo, de pensenes, é um conceito novo da conscienciologia, mas explicar que são os pensamentos, sentimentos, energias. Agora, por que é importante explicar o neologismo e citá-lo? Porque o neologismo é um diferencial. Ele enriquece, né, o conhecimento,
ele tem uma finalidade, ele muda alguns conceitos. Por exemplo, é melhor eu falar de soma do que falar de morte, porque a morte é um conceito já carregado de pesos e, né, angústias, e tem todo um significado pesado aí na sociedade. Todo um estigma, né? Todo um estigma, exatamente. E se eu falo de soma, é um termo técnico, ele desdramatiza. E assim com vários outros termos da Conscienciologia. Agora, como na mídia, grande mídia, a mídia de massa, muitas pessoas nunca tiveram acesso, então tem que cuidar com o excesso. E o outro aspecto é que, às vezes, um neologismo, ele acessa um intermissivista. Ele é uma palavra-chave, ele é uma senha. Então, é importante usar com todo cuidado. Essa condição de senha ao intermissivista é muito séria, né? É muito séria. E o cuidado, só para não deixar nada sem explicação, assim, cuidado no sentido dos excessos, né? Usa, explica o que é, faz assistência, esclarece. A pessoa que precisava ouvir a palavra proexis vai ficar, quero saber mais o que é isso. Muito bom. Agora, também em Fatologia, na página 8, 7ª linha, ele pergunta qual o cuidado com as otimizações necessárias antes das entrevistas se deve ter. Tá. Aqui, quando eu falo em otimizações, no caso dos professores que vão ser entrevistados, é o seguinte, eu procuro, enquanto entrevistadora, ou entrevistada também, não tem problema, eu procuro chegar na TV 1 hora antes. Então, essa é uma grande otimização que a gente faz. Chegar antes na emissora, no sentido de preparar o campo energético ali no ambiente. Tem várias outras entrevistas que acontecem, né, simultaneamente, ou tem uma entrevista que aconteceu antes, que tema que estava acontecendo, quem é que estava sendo entrevistado. Então, você já vai ficando atento a tudo que está acontecendo naquele contexto. E outras otimizações se trata do quê? De fazer uma escala que nós fazemos com as entrevistas para o ano todo. Isso no caso da entrevista que já tem uma mídia fixa. Agora, entrevistas mais esporádicas também tem as mesmas otimizações, que é cuidar no contato com a assessoria de comunicação ou de imprensa da empresa midiática, televisiva ou de rádio, de jornal, fazer esses contatos, passar o release, fazer assistência para a equipe da assessoria de comunicação, né? E a paradiplomacia. Tem outros itens que vão estar citados adiante, né? Que estão dentro do próprio verbete. Mas é esse cuidado multidimensional, além das otimizações que naturalmente a mídia já pede para fazer. Então, numa mídia convencional, eles pedem para o convidado chegar 15 minutos a meia hora. Né? Eles são mais práticos. Chega 15 minutos e dá certo. Às vezes a mídia pede, não, chega meia hora para garantir. Cidade que tem muito trânsito, igual Florianópolis, por exemplo. Então, você não pode correr o risco de ficar preso no trânsito. Então, se você chega 1 hora antes, isso eu aprendi com o professor Valdo, sabe? Eu preciso até citar isso, porque é básico para professor de Conscienciologia, para a vida geral, a gente chega com antecedência nas coisas. Mas eu observei assim uma vez, né? O professor Valdo mora aqui do lado do tertuliário. A tertúlia começa 12:30, quando ele apresentava. 11:30, pontualmente, ele estava aqui. Então, gente, ele toma esse cuidado todo, cuida do campo, recebe as pessoas, tem todo um cuidado que ele faz intra e extrafísico, e é o professor Valdo, ele tem noção de energia muito melhor do que a gente. E, então, no mínimo, eu vou fazer isso no meu trabalho. Então, esses cuidados assim. Uma coisa que eu gostaria de comentar também em relação ao que vem antes da entrevista. O prioritário é a disponibilidade do professor, né? Quando ele se disponibiliza, o amparo já vai saber, aqui ele já está disponível, ele já diz os horários que ele pode ir na entrevista, ou ele já fica sabendo o horário antes, vai ver como que é o programa, assistir o programa. E uma das coisas que mais faz a rapport com aquele público que vai ser assistido por aquele tema é o professor escrever um texto, um parágrafo sobre aquela abordagem com o foco que ele vai dar. Mesmo que a gente já tenha vários releases, várias abordagens daquele tema, mas ele vai dar o foco dele. Então, aquele vai ser o diferencial. Isso é muito importante para fazer esse rapport com aquele público ali. Agora, professora Eliane, você quer comentar?
No caso específico ali da TV Floripa, para acrescentar, né, é bom chegar antes porque tem todo o cuidado técnico, né, de colocação de microfones, teste, ajuste de câmeras. Muitas vezes trazem livros ou algum material para ser exibido, então isso tem que ser preparado para ser levado ao ar, né? Então é sempre bom ter um tempo de folga, de antecedência, e até deixar uma margem para os imprevistos, né? E só acrescentando na primeira pergunta, sobre os neologismos, né? Já houve uma discussão assim na TV Floripa, com um programa que falava de direito, um advogado falava de direito. Ele questionou se devia ter uma linguagem mais técnica ou mais popular. Aí a gente chegou à conclusão que não pode ser nenhuma nem outra, né? Não pode ser popular porque vai desvirtuar a linguagem jurídica. E também não pode só ser técnico porque não vai ser o público não vai compreender. Eficiente. Então tem que ter um meio termo, né? Tem que ter o feeling do entrevistado e do entrevistador para não empobrecer, mas também tem a obrigação de usar termos técnicos e científicos para começar a educação do telespectador, né? Para fornecer conhecimento técnico efetivo também para o telespectador, né? É interessante que a gente pode fazer uma analogia direta, né? Termo técnico e neologismo na conscienciologia, né? Então acho que as ideias convergem aí no caso, né? As opiniões, né? E justamente o termo técnico, se você não usa, você barateia a ideia em si, a ciência, né? O que está sendo proposto. E essa questão da educação é muito séria também. Muito bem. Agora, professora Eliane, na parafatologia, na página 8, na 4ª linha, você poderia falar sobre a paratecnologia dos ambientes midiáticos? Ok. Assim, no intrafísico, no ambiente midiático em si, tem a tecnologia e fica fácil de ver. Então, tem a câmera, as câmeras têm microfones, tem a ilha de edição, tem uma série de equipamentos que é fácil de visualizar, é tecnologia. Essa paratecnologia específica é algo mais assim que no meu caso eu percebo no tanto de parapsiquismo que eu tenho desenvolvido, eu percebo assim, na minha leitura, naquilo que eu percebo são amparadores instalando um campo, eu vejo equipamentos, né? Eu percebo toda uma estrutura extrafísica acontecendo simultâneo ao que existe ali no intrafísico. Eu percebo a paraplateia, tem dias que tem mais consciências que chegam, tem dia que tem menos, né? Então eu já chego, olha, hoje vai ter bastante assistência, eu percebo às vezes algum equipamento chegando na região dos meus ouvidos, assim, é bem interessante. Eu tenho que apurar mais em detalhes essa paratecnologia, mas ela existe. Agora, professora Eliane, eu tenho uma curiosidade, eu queria que você comentasse para a gente, para ajudar as pessoas que têm esse problema. Você colocou aqui na seção fobiologia várias fobias, né? E a gente sabe que tem pessoas muito bem preparadas, autores, pesquisadores, professores, que têm medo de ir para a mídia. O que você pode colocar aí para ajudar a nós todos, né, a desmistificar esse problema? Eu vejo que o primeiro ponto é a pessoa focar na assistência que vai ser feita, que vai ser realizada. Então, se eu colocar o foco, a atenção, em que eu não sei todos os assuntos possíveis, e se eu tiver um branco, e se eu não lembrar, e se eu não falar da melhor forma, e se o meu português, a minha pronúncia não for a mais elaborada. Então, se eu ficar numa lista das coisas que eu ainda não tenha tão resolvido, aí eu nunca vou para a mídia. Agora, se eu focar na assistência, na tarefa de esclarecimento que vai ser realizada, naquela pessoa que precisa ser acessada, no compromisso proexiológico que eu tenho em relação àquele assunto, e também eu vejo assim, no conhecimento que os professores têm, porque na TV Floripa eu fico surpresa com o conhecimento dos professores. E aqui também, eu entrevistei algumas pessoas aqui, sempre que venho gosto de entrevistar mais. As pessoas sabem muito, estudam muito, fazem muita autopesquisa. Gente, você tem que falar sobre esse assunto. Às vezes eu comento, olha, você tem que vir mais, você tem que escrever livro. Não, a pessoa fica em subnível. Então eu converso com algumas pessoas que vão adiando ir na mídia, sabe? Então, por isso é importante
Os laboratórios de mídia na Conscienciologia, nas várias instituições, o Media Training, que tem na Comunicons, no IPC também, o pessoal da comunicação está promovendo alguns cursos. Então, é a pessoa, né, aproveitar as qualificações, mas independente, ela dá aula numa sala de aula, dá aula, uma palestra para várias pessoas, ela sabe falar. Então, na TV, ela vai estar um entrevistado, às vezes mais pessoas, e uma câmera. Então, eu faço a técnica seguinte. Eu penso assim, a pessoa que está comigo, e tem alguém ali assistindo que tem uma câmera. Como diz o Silvio lá pra gente, que ele é amparador nosso lá, é uma conversa a 3. É você, quem está do lado, e a câmera. Só que a câmera você multiplica por milhões às vezes, mas você não pensa nisso na hora. Você pensa que tem uma pessoa ali que está precisando daquela informação. E aí aquilo acontece. Se eu focar na autoimagem, no que eu não tenho pronto, né, e uma série de situações, a pessoa tem que levar aquilo para a autopesquisa, claro, vai se pesquisar, vai superar aquele traço, mas não dá para esperar ficar pronto, tem muita assistência, sabe, tem muita informação boa, muita gente está precisando receber esses conceitos. E a vantagem de ser uma conversa a 3 é que o telespectador ali, ele não questiona, não pergunta, não boceja, não nada, né? Ele só assiste passivamente. Essa conversa a 3 que o Silvio fala, tem vezes, tá, acontece que os telespectadores mandam um telefone, olha, é um telefonema, você poderia falar mais sobre o tal assunto, as bioenergias, sei lá, e as vidas passadas. Então, quando tem essa interação com o público, para mim é o ideal, sabe, é o ideal, porque o nosso programa lá é ao vivo, então ao vivo você sente mais o campo, sente mais os bolsões, os assuntos que vêm à tona. Então, o ideal eu vejo que é programa ao vivo. E esse programa, ele sendo reprisado, ele indo para o YouTube, ele potencializa ainda mais. É a Thales Policármica que o professor tem a oportunidade de fazer. E o livro é a mesma coisa. Escreve um livro, ele roda o mundo. Você não tem mais noção onde é que vai parar um livro. Então, por isso que é tão importante escrever um livro, ou um verbete, etc. Mas, então, a pessoa que está assistindo, se ela puder enviar pergunta, igual aqui na tertúlia, não é ideal? Não é tão bom, claro. Porque aí a gente está simultaneamente fazendo assistência. Você quer falar? Para cima. Será que está funcionando? Tá. Então, o que eu queria acrescentar é justamente isso. A pessoa, quando ela vai dar uma informação, o foco é no público que vai ouvir. Então, ela tira o foco dela, tira a timidez, tira a preocupação. Às vezes é ego mesmo, né? Ai, como que eu vou me sair? Então, assim, ela tira o foco dela. E, olha, quem precisa dessa informação? E foca lá. Como que a pessoa vai entender aquilo? Aí sai isso e a informação vai direto. Então, assim, eu utilizo isso. Eu também dou entrevista na Conscienciologia, mas mais no meu trabalho. E às vezes eu percebo algum colega dizer, não quero ir, é muito jornalista. Então, gente, o jornalista está fazendo o trabalho dele, que é passar informação. Ele precisa. Se nós fôssemos... Quem trabalha com jornalismo também vai fazer. Então, é focar nisso. Você é uma mini peça que vai passar aquela informação. Então, isso facilita muito. E ainda dentro desse tópico, esse tópico ainda é pano para manga, porque é bem interessante, né? Bem importante. Lá em Paradoxo, né, Paradoxologia, o paradoxo de o comunicólogo interassistencial ser o primeiro a ser assistido. Então, além da assistência que vai ser feita, o foco não é na pessoa, e sim na informação. Além disso, ainda a pessoa, o professor que vai na mídia, ele vai pesquisar, ele vai fazer uma autopesquisa, então ele vai se reciclar cada vez mais para ir lá e ter a autoridade moral de falar aquele assunto. Então é aquela lógica do ganha-ganha que vai estar em algum momento ali no verbete, então todos ganham. É muito importante. Eliane, aqui em cima, B. Eu estou pensando aqui, né? O verbete está me provocando na seguinte questão. Ontem, no ciclo mental somático, você estava, o tema aí, a questão do papel do intelectual da Conscienciologia na sociedade. Toda a problemática de os cuidados que precisa ter, né, na abordagem da Conscienciologia, todos esses conceitos, os perigos que podem ocorrer em termos de estupros, né? Agora, fazendo-se uma relação
com a mídia, a entrevista que o professor de Conscienciologia, o intelectual, os autores vão fazer, isso é aberto para a SOCIM. Como é que você vê essa questão, essa relação dos cuidados que deve ter ou não no tipo de abordagem, no avançar em termos das colocações, dos conceitos, das verpons da Conscienciologia? Você me entendeu, né? Meus amigos de São Paulo Sim. que vieram aí prestigiar. É o seguinte, então, na hora em que o professor de Conscienciologia vai levar uma informação na mídia, vai entrar na casa das pessoas, tem esse cuidado de entrar na casa das pessoas, né? Porque assim, a gente liga a televisão ou o rádio, então tem de tudo. Então, o professor de Conscienciologia tem que ter essa consciência de que vai levar algo diferente, começando pelas energias. Então, no limite do que a gente consegue, trabalhar bem as energias, pensar que vai levar coisas boas, o foco na solução, desdramatizar as coisas. Então, quem está assistindo, está lá no celular, está na cozinha, está na sala, às vezes está dirigindo, até voando hoje no avião, as pessoas assistem televisão, está todo mundo ligado num canal lá. Então, assim, é muito sério a postura, a seriedade, o cuidado com as energias, a informação de ponta, não negligenciar o conhecimento do que a gente já sabe, a autopesquisa, falar exemplo das suas reciclagens. Então, a gente observa nas entrevistas várias, né, a professora Malo tem ido na Rede Globo, por exemplo, ou em outras, né, lá em Florianópolis, a Band, a TV Floripa, a RBS, independente da emissora, né, são emissoras que abrem as portas para a gente levar esse conhecimento. E a gente vê a seriedade, né, pessoal, os professores levam a sério, né, levam um livro bom para ilustrar. Então, é esse cuidado, assim, que começa pelas energias, a pessoa tem uma postura, né, a vestimenta, né, e o conhecimento, um livro, um artigo, a assistência, ficar atento ao que aquele público está precisando de diferente, porque muito se fala sobre tudo. Agora, daquele assunto especificamente, o que se pode esclarecer a mais? O que pode acrescentar? Né, que vai fazer a pessoa pensar e ali já gera uma autopesquisa. E ela, opa, quero saber mais sobre isso, vou numa palestra. Então, a hora em que chegam as pessoas na palestra, que assistiram uma entrevista ou uma nota no jornal, então a gente coloca aqui na mídia, mas cita que são várias, TV, rádio, internet, jornal, impresso, revista, hoje em dia blogs e etc. Não sabemos mais que outros tipos de mídia que vêm por aí. Mas, independente do recurso midiático, essa informação vai acessar as pessoas. Então, é o cuidado, seja na fala, na escrita, na energia que você coloca num papel ou no que você vai comunicar. A gente tem uma série de exemplos de pessoas que são acessadas, às vezes, por uma nota que você coloca no jornal, né? Um professor que aquele dia estava em Florianópolis ou numa outra capital, ou cidade, sei lá, dá uma entrevista, faz um link, poxa, isso era para eu ouvir, e a pessoa chega numa palestra e faz reciclagem, daqui a pouco é voluntário, e aí leva aquilo para a família, e vai expandindo, né, essa cultura de autopesquisa e de assistência, né? Eu queria aproveitar aqui que eu estou, né, uma vez, na página 9, efeitologia, terceira linha de baixo para cima, efeitologia. O efeito intimista do contato olhos nos olhos. Você poderia comentar essa expressão aqui, essa frase? O efeito intimista, ele tem relação com a empatia. Até tem um livro que eu cito na bibliografia, que é a entrevista de ajuda, né, do Alfred Benjamin. A entrevista de ajuda... É o número 2. É, número 2, né? Então, esse livro não é voltado para o jornalismo, para a comunicação em si, é um livro terapêutico, mas reforça a questão da empatia. E fazendo a ponte com a questão do olhos nos olhos, essa coisa mais intimista, no sentido de você estar atento ao que a pessoa está falando, você está no time do que ela está informando, você fazer essa conexão com a pessoa. Você está entrevistando alguém, volta e meia olha no olho, se dirige à pessoa, olha para a câmera, se dirige ao público. Então, isso gera uma confiança para quem está sendo entrevistado, a pessoa está ali contigo, você está amparando quem está sendo entrevistado. E quem vai ser entrevistado, porque os professores, Brasil afora e pelo mundo, né,
vai numa mídia, muitas vezes ele vai assistir o entrevistador, porque o entrevistador vai ser alguém da SOCIM, às vezes uma pessoa muito interessada, às vezes alguém que já tem uma noção de cosmoética, mas às vezes uma pessoa que não tem noção nenhuma do assunto, pode acontecer de nem ter interesse, estar ali porque tinha que estar, sabe? E aí você vai assistir, você volta e meia olha no olho, mas no limite, assim, também, da não invasão, assim, de proporcionar assistência, de saber que o tanto o qualitativo e o quantitativo que vai potencializar a informação ser bem aproveitada, nesse sentido. Eliane, ainda em efeitologia, poderia explicar para a gente aí o efeito halo das comunicações? O efeito halo? Ok. Isso. É o Richard, que também é lá de São Paulo, nossos amigos, né, da ectoplasmia lá, e do IPC São José do Rio Preto, não? Isso, São José do Rio Preto. Então tá, não sei se eu posso citar o nome das pessoas assim ou não. Pode? Então pode. Tá. Que a gente vai para a mídia e já vai conversando dessa forma, né? Tá. Então o efeito halo é o seguinte, é um efeito quase que em cascata, né? Aí você leva uma informação de ponta, fala, por exemplo, sobre TENEPS. TENEPS, para nós, é um termo comum, mas na sociedade, de modo geral, poucas pessoas sabem o que é TENEPS. Aí você vai lá e fala sobre TENEPS, explica a tarefa energética assistencial, coloca todos os detalhes. Aí alguém está assistindo, aquela pessoa, ela envia um pedido do TENEPS, porque aí tem um e-mail para enviar pedido do TENEPS, essa ajuda para várias situações, seja de saúde, seja resolver alguma situação, uma reconciliação, com esse foco na assistência. Então teve um dia na TV Floripa, que foi bem interessante, o assunto era bem outro, e aí vinha no campo, pergunta sobre a TENEPS, pergunta sobre a TENEPS. Aí eu assim, tá, como é que eu vou perguntar sobre a TENEPS agora nesse contexto? Mas fiquei atenta e na sequência teve um momento sobre assistência, divulgar algum evento, divulgar alguma coisa, e aí perguntei sobre a TENEPS e aquilo fez um campo todo diferente, sabe? Então assim, aí quem assiste a televisão ou lê uma entrevista, lê algum artigo na mídia, o artigo na mídia, aí tem ali informação sobre a palestra ou um livro. Aí a pessoa que assiste envia um pedido do TENEPS ou adquire um livro, sabe? Aí vai numa palestra, convida outras pessoas. Então aquela informação ali, ela não para naquele momento, sabe? Ela tem um efeito halo, ela vai indo adiante. Ok? Tá certo, obrigado. Não. Eliane, Ana, estou aqui mais embaixo. Oi, tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem? Que bom que você veio. Eu queria te dizer que eu gostei muito do verbete, inicialmente, que assim, já está no caminho para aquele livro, né? Já está no caminho para aquele livro, né? Obrigada. Né? A convite seu, né? A gente vai ela vai escrever um livro sobre essa condição, entendeu? Que ótimo, que ótimo, muito bom. Fiquei sabendo anteontem. Mas ela já aceitou. Nossa, mas acho que vai ser muito útil, muito. Mas o que eu queria te perguntar era o seguinte, nesse período todo, não sei se você falou logo no comecinho da tertúlia, o fato de ter a entrevista regular na TV Floripa, o que você observa dos efeitos, assim, lá no IPC, no caso, em relação aos alunos que chegam, ou ao corpo docente? Você percebeu alguma mudança? O que você identificou? Ok. Então, sobre esse efeito, tem um efeito em relação aos alunos, né, e aos professores. Aos alunos, é bem interessante quando eles chegam nas palestras, eu assisti a sua entrevista, já conheço você da televisão. Né? A professora Anísia, por exemplo, vai lá e fala de assistência, renovação da consciência. Aí chega a pessoa naquela palestra que era dela, ou numa livraria. Aí nós procuramos fazer um sinergismo, assim, vai ter palestra na livraria naquele mês, aí tem a palestra naquela semana no centro educacional e tem a entrevista. Então aí convidamos, a pessoa chega e ela teve esse acesso, né? E convida, às vezes vai com outras pessoas também. Então esse é um efeito assim que nós verificamos, é bem interessante, né? É acessar a pessoa naquela hora, sabe? Aquela hora, estava assistindo televisão, que amparo tem ali para conectar a pessoa, né? E aquela informação faz com que ela mude a vida dela, faça uma reciclagem existencial a partir dali. Esse é um efeito que precisa ser até mais estudado, mensurado. Agora, eu vejo que é muito interessante o efeito para os professores, porque nós verificamos que é um laboratório, sabe? O professor poder ir numa mídia, independente da mídia que seja escrever um artigo para um jornal, que seja ir na rádio, que também é super importante. A rádio tem uma característica diferente, né? Tem uma proximidade grande com o público, que
voz, né, comunicação falada direto no ouvido, a pessoa ouve rádio andando de carro e etc. E na televisão, então, o professor vai lá e se expõe, ele vim aqui para fazer assistência, e os professores, eles vão subindo de patamar. A gente observa que é professor que já vai na TV, é professor que vai na rádio, é professor que escreve artigo. E esse professor, quando tem uma mídia mais abrangente, ele fica mais seguro, sabe? Ele vai, não tem mais o receio com a mídia. Tem uma hora que ele conversa como se estivesse em casa. Então a mídia desdramatiza, sabe? É bem interessante esse efeito de desdramatizar. Não sei se era nesse sentido. O que você percebeu, de uma forma geral, como efeito desse tempo todo que vocês fazem as entrevistas de forma regular? Tem um exemplo? Posso então citar exemplo aqui, né? É assim, eu vejo bem interessante, professores, às vezes, bem jovenzinhos, tem professores lá que vão na mídia, está tudo no YouTube, vocês podem verificar, que bem jovens, já com muita informação, sabe? Muita recuperação de consciência, assim, olha quanta coisa essa pessoa sabe, tão jovem, idade não tem nada a ver, né? E professores com mais tempo de conscienciologia, que também sabem muita coisa, às vezes tem receio de ir na mídia, tá? Tem muito conhecimento, aí começa a ir na mídia, fica em casa também, olha, quero vir de novo, como é bom, e olha a energia boa que fica aqui, né, como a gente faz um campo bom enquanto assistência, e poder falar desse assunto, porque a pessoa escreve um livro, escreve um artigo, dá um curso, e poder falar sobre isso para mais pessoas é muito gratificante, sabe? É um espaço, assim, de muito valor mesmo. Eu não sei se você chegou a falar para o pessoal, mas para os teletertulianos existe um canal do IPC chamado IPC Web, WEB. Aí é só digitar IPC Web, todas as entrevistas da TV Floripa e diversas outras estão disponíveis no YouTube. Então, o pessoal pode se inscrever nesse canal, IPC Web, e acessar ela entrevistando, todos eles, bem legal. Bem lembrado, Ana Luísa é a nossa chefe, como fala o professor Valdo, né? Ela é coordenadora do IPC agora. E sobre o que ela está falando, o IPC Web é um espaço no YouTube com várias entrevistas excelentes. Professor Valdo, professora Malo, né, estão buscando todas as entrevistas para colocar nesse canal. Então a pessoa coloca o nome do professor que quer assistir uma entrevista, ou o tema que quer ter mais. Por exemplo, eu uso essas entrevistas porque eu fui fazer uma palestra sobre ética e cosmoética no IPC Florianópolis, né? Aí eu fui ver o que tinha do assunto, o livro da Socin que fala sobre ética, entrevista. Fui lá assistir as entrevistas que tem, professor Wagner, que tem na TV Complexos, né, fala de ética e cosmoética. Então, são conteúdos que as pessoas usam até para melhorar a sua qualificação. Os professores que estão em treinamento me passam feedback assim, estou assistindo a entrevista de vocês para ajudar nas aulas treino, se preparando, esse é um efeito também. Se preparando para ser docente, vai ter prova para ser docente, aula treino. E eles assistem as várias entrevistas também, porque às vezes tem uma informação nova da autopesquisa daquela pessoa. Isso. Excelente iniciativa de vocês, muito bom. Eliane? Aqui no B, aqui embaixo, Michele. Aqui. Fala, Michele. Então, eu como teletertuliana assídua de Florianópolis, fiquei muito feliz de saber, vim para cá para assistir o verbete de uma amiga de Foz, mas estou aqui com a colega de Florianópolis podendo fazer a pergunta ao vivo. Você cita ali em Principiologia, no final da segunda linha, o princípio do exemplarismo pessoal. Eu queria que você contasse um pouco da tua experiência. Você está falando muito da questão da coragem necessária aos professores, né, para irem até a mídia, mas conta um pouquinho para quem não te conhece, você que é psicóloga, como é que foi assumir essa função? Tá. Oi, Michele, que bom que você veio, fiquei muito feliz. A Michele é de Florianópolis também, e aí, você vai para Foz, também vou, que bom, então vai estar lá, muito legal. Então, assim, no meu caso, eu comecei, primeira vez que eu fiz uma entrevista, assim, oficial, foi no sindicato, de onde eu sou funcionária, numa escola, aí eu era do sindicato, né, 2 vezes na gestão lá, e aí eu entrevistei a Lucy Choinaski, que é uma deputada, que o Silvio conhece, deputada federal. E aí eu fui entrevistar sobre o Sem Terra, porque era em 1990,
93, 95, sei lá. Eu disse, quero saber o que essa mulher pensa. Eu tenho interesse em conhecer o que as pessoas pensam, a experiência delas. Aí vamos para colocar no informativo do sindicato. Aí eu fui lá, gravei, né, com gravador, aqueles antigos, né, gravador, transcrevi, aprendi que não é fácil transcrever. Aí transcrevi páginas para aquela entrevista, mas ficou legal. Eu acho, não sei, a gente, né, gosta. E aí, isso assim, na Socim, né? Agora, depois, teve uma oportunidade de ir para a TV Floripa, em 2003, através de um amigo, que até não está mais na TV, né, Silvio? Ele é de centro espírita, ele tem uma abordagem mais espírita. Aí me convidou para fazer uma participação sobre psicologia. Então, semanalmente eu ia. Aí eu tinha entrevistados que falavam sobre a saúde, psicólogos, fisioterapeutas, professor de educação física, pedagogo. Quem tivesse um assunto bom para falar daquela região, eu convidava para ir. E quando não tinha, às vezes tinha semana que não tinha, eu falava o programa, o tema. Então, foi assim, isso durante uns 2, 3 anos. Aí depois eu estava com outras atividades. Aí, quando no voluntariado surgiu essa oportunidade, conversando com a Mirtes, nossa coordenadora, agora é o Paulo Batistella, mas recentemente era a Mirtes. Então, os professores de Foz, indo na TV Floripa, indo em outras TVs, aí conversando com a Mirtes, numa reunião de colegiado, vamos fazer um programa lá na TV Floripa, vamos conversar. Eu conheço o Silvio, que é da TV, então aí um dia eu fui lá, conversei com o Silvio, aí começamos a fazer essa sequência de entrevistas. E eu sei, Michele, que eu não tenho assim a formação ideal, eu faço muito, me pago muito mico ao vivo, entendeu? Tem coisas que acontecem que não estavam previstas, mas o que a gente faz? A gente foca na assistência que pode ser realizada. Então, com um pouquinho que a gente conhece, potencializa que as pessoas vão na mídia. Então, isso... E eu procuro me qualificar. Então, eu estou pensando seriamente em fazer jornalismo, entendeu? Então, eu preciso me qualificar. Tem uma coisa interessante quando você faz a entrevista, que o pessoal pode assistir depois, é que ela levanta a bola, principalmente para o professor que é novato. Então, ela vai lembrando a ele o que ele tem que falar. Então, ela faz umas perguntas em cima do lance para ajudar o professor a responder. Então, sai muito bem. Você sai muito bem. Então, isso que a Ana Luísa está falando é assim, o entrevistador ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo. No caso nosso, a gente faz uma pauta com antecedência. Na hora pode ficar bem diferente, mas a gente faz uma pauta, prepara. Porque quando a gente se prepara, faz rapport para o amparo vir na hora, igual uma palestra, numa sala de aula. Então, se você se prepara, o amparo sabe que pode diversificar ali, pode trazer algo novo. Então, é isso que a gente procura fazer. A gente se prepara, conversa uma semana antes, sempre está falando com o professor aquele assunto. Na hora, pode acontecer outra coisa. O professor, às vezes, desenvolveu outro assunto, um raciocínio. Mas você tem que saber que o foco é tal, então pergunta em alguma coisa em cima do lance, né, para ajudar o professor, assistir o professor. Agora, quando se vai numa mídia fora, também tem que cuidar o professor que vai ser entrevistado, porque ele quer falar o quê? Qual é o recado que ele quer dar? Um dia a gente foi numa TV, numa outra TV, aí eu fui ser entrevistada com mais 2 outros professores. Aí e vinham perguntas pelo telefone e tal, e eles queriam saber de um outro assunto, diferente do que estava combinado. Então, o professor tem que ter esse jogo de cintura. E na hora fala o que ele sabe com seriedade e pensando na assistência que vai ser falada, vai ser realizada. Né? Então, assim, às vezes não tem um ambiente otimizado de alguém que está cuidando, que pergunta que vai ser, e agora é o assunto para dar continuidade, né? Mas, então, isso o professor vai pegando esse traquejo. Isso que é legal, assim, que as pessoas, nas várias instituições da Conscienciologia, vão criando espaço nas TVs comunitárias, onde tem um programa que passe pela internet, seja mídia aberta ou não, seja rádio, porque isso vai construindo um laboratório para a mídia, sabe? A pessoa não nasce pronta, né? Então, isso vai construindo. E essa questão da flexibilidade mental e a cosmovisão em geral é algo que já está íncito na Conscienciologia, não é? Então, nesse sentido, eu acho que ajuda, é uma via de mão dupla essa questão desse abertismo, né, que a mídia propiciona. Sim, o telespectador a fazer qualquer pergunta. E sobre isso, só para concluir o que a professora Dulce trouxe, né, é interessante assim, essa cosmovisão que a gente busca, estuda várias coisas. É legal porque ajuda na hora de uma entrevista, você está buscando a cultura geral, conhecer de vários assuntos,
Porque o entrevistador, né, Silvio, o jornalista tem que saber de tudo. Uma vez na faculdade, ainda quando estava fazendo psicologia, num estágio de orientação profissional, aí nós convidamos vários profissionais de várias áreas para fazer uma palestra para os alunos lá do ensino médio que queriam escolher profissão. Aí o grupo escolheu levar um jornalista, um médico, um advogado, um arquiteto, um administrador, por exemplo. Aí o jornalista, um jornalista conhecido lá em Florianópolis, ele falou assim, ó, o jornalista tem que gostar de ler de tudo. Desde bula de remédio, dicionário, tudo, tem que gostar de ler de tudo. Não que vai conseguir se aprofundar tanto, mas tem que ter uma boa noção, porque aqueles assuntos vêm à tona. E na Conscienciologia, num programa todo otimizado, como a gente procura fazer, nós sabemos mais ou menos o que vamos falar. Pode vir um assunto muito diferente, pode. Mas numa outra mídia, você não sabe o que o entrevistador vai perguntar. Se tem outros convidados de outras áreas, o que vai vir ali, né? São assuntos muito diferentes. Então, investir nessa polimatia, nesse conhecimento em várias áreas, ajuda na cultura geral, ajuda 100%. Eliane, aqui na efeitologia, segunda linha, continuando aí o que você já vem falando sobre o efeito da qualificação de entrevistadores e entrevistados no resultado tarístico. Eu gostaria de acrescentar aqui também a nossa experiência em São José do Rio Preto em relação aos jornais. Tá? Nós temos assim alguns artigos que algumas pessoas têm enviado, e o que ocorre que em alguns momentos os jornalistas eles alteram um pouco o texto, tá? Até tivemos essa semana, o jornalista mudou o título, tá? do artigo. Então, assim, eu gostaria que você falasse para a gente como evitar essas distorções e como melhorar essa qualificação, por favor. Rosana, obrigada pela pergunta. A Rosana também está aí fazendo suas autopesquisas e pesquisas de ectoplasmia, né, Rosana? Tá. Então, assim, a respeito da qualidade, né, você envia um texto para a mídia. Então, assim, o que eu procuro fazer quando nós fazemos uma entrevista por e-mail, por exemplo, à distância? Então, eu quero entrevistar a Aline Niemeyer e vai ser por e-mail, por exemplo, o livro que ela escreveu. Então, eu combino com a pessoa, assim, ó, antes de publicar a versão final, eu passo para você verificar se é isso que você quer que vai ser realmente divulgado. Porque quem dá uma entrevista, às vezes, fica com receio, quando ela é escrita, de que vai ser deturpada alguma coisa, não era isso que eu queria dizer, e depois que vai para o público é um problemão se isso acontece, né? Então, nesse sentido, aí entra o livro Profilaxia das Manipulações, né, da professora Mabel Teles, é um dos livros que está na referência, porque assim, acontece em alguns ambientes midiáticos a questão da manipulação da informação. Há vários níveis de manipulação, esse é um. Então, que garantia que a gente tem que a informação ela vai ficar original, ela vai ficar preservada em sua qualidade, em seu conteúdo. Então, assim, sempre que possível, combinar com a equipe de assessoria de comunicação, de imprensa, olha, o texto é esse, precisa haver um corte, tem que reduzir, vocês vão colocar com esse conteúdo, a gente pode verificar antes como é que vai ser. Igual, por exemplo, o IPC News. Aqui, o IPC News é um exemplo bem legal. Então, lá de Florianópolis, a gente encaminha para a Tainara, que é a voluntária que faz o IPC News, e aí ela também tem esse cuidado. Ela envia para nós, quando tem alguma alteração, assim, tem que reduzir, porque o texto estava acima do espaço permitido, né, para todo mundo, todos os IPC têm espaço naquele jornal. Então, ela envia, ela devolve para a gente conferir. Olha, Tainara, ficou ótimo, ficou melhor do que a encomenda e tal. E esse é o ideal. Mas sempre que possível, tentar conferir, né, com a pessoa que tem contato naquela mídia escrita, né, que a informação vai ser fidedigna, porque corre esse risco mesmo. Oi? Posso fazer uma pergunta sobre o mesmo assunto? Claro. Em mitologia, você fala do mito da informação midiática ser verdadeira. E você é uma pessoa que, com frequência, ressalta a importância do princípio da descrença dentro do meio de comunicação, que tem um potencial dogmatizador que a gente sabe como funciona. Assim. Eu queria ouvir de você essa relação entre o princípio da descrença dentro da televisão. Nosso amigo Tiago de Curitiba, né? Logo vai estar dando entrevista lá em Curitiba. Tá, então assim, o mito de informação, de tudo que vai para a mídia ser verdadeiro, tá?
Então, muitas vezes as pessoas, e até a Mabel Teles também cita no livro dela, na Profilaxia, perfis de consciências que são facilmente manipuláveis. Perfil de consciências que manipulam outras. Então, quando a gente lê uma notícia, ouve na mídia alguma informação, tem que tomar cuidado, porque nem tudo que está ali, né, vamos dizer que seja fidedigno. Tá? Mas o que a pessoa faz? Ela compara várias fontes, procura ler outros jornais sobre o assunto. E na Conscienciologia tem a questão do princípio da descrença, muito bem lembrado pelo Tiago, e nós procuramos, em todos os programas, em algum contexto, lembrar que ali é ciência dentro do paradigma consciencial. Não acredita em nada, nem mesmo no que eu estou falando aqui agora, tem as suas experiências. Esse eu vejo que é muito inteligente, sabe? É um princípio muito inteligente, as pessoas terem as suas experiências, não vira dogma, para também o professor levar algo que seja diferente. O que eu vou levar de diferente? Aí eu pergunto para a pessoa, o que você está falando? Isso é místico? É uma crença? É para acreditar? É a ciência convencional? Então, não, é conscienciologia, então tem as suas experiências, tem projeção da consciência, tem vidas passadas, e considera uma série de outros paradigmas, outros pilares. Primeiro, queria parabenizá-la, né, pela escolha, que é um tema muito importante aí. Muitas vezes o professor ele se prepara muito, tem uma conscientização muito grande para dar a aula de conscienciologia e trava na hora, justamente como a Dulce estava colocando, de ir à mídia e estabelecer essa TARES de maneira mais atacadista, né? Então, esse verbete eu acho que só vem a contribuir para essa conscientização. E, como professor, né, de cursos de preparação para a mídia, tanto na SOCIM, como eu já fiz, como na Conscienciologia, o Media Training da Comunicons, eu quero dizer que é com muita felicidade que eu recebo agora um novo material didático que nós vamos adotar, porque está impecável do ponto de vista de qualidade técnica, tanto dos aspectos conscienciais aqui, como dos aspectos aí jornalísticos que você aprofundou bastante, né? E queria aproveitar para você comentar um pouco conosco na Crescendologia, página 10, Crescendologia, tá? Na quarta linha você diz aí, fala sobre o crescendo alfabetização midiática, autocrítica midiática. Professora Mauri Pontieri, quero agradecer sua presença. Ele e a Michele Pontes, eles são meus coordenadores, os chefes lá da comunicação do IPC, então eu fico muito honrada com a presença de vocês aqui. E assim, já fiz curso de Media Training com a professora Mauri, com a Kíria Moirer também lá em Florianópolis, né? E essa pergunta, crescendo, né? A alfabetização midiática, né? Autocrítica midiática. Então, o crescendo assim, a pessoa, ela não tem informação, ela lê a mídia, ela lê artigos, assiste uma entrevista de maneira sem crítica, com acriticismo. Então vai desenvolvendo essa alfabetização, a pessoa vai sabendo que termos são usados na mídia, como fazer assistência na mídia, e tornando-se também mais crítica em relação aquilo que é falado, que é exposto. Então, é um crescendo, na verdade. A pessoa sai do analfabetismo, dessa linguagem midiática, vai aprendendo a ouvir, assistir, ler, né, os recursos, os artigos, os conteúdos, as entrevistas, de maneira mais crítica, mais reflexiva, levando para a autopesquisa, né, até que ela tenha, então, esse senso crítico mais ideal. Então, isso é um crescendo que é construído. E o professor de Conscienciologia que vai na mídia, ele tem essa função também, porque ele vai trazer uma reflexão, ele vai trazer algo novo ali, que vai fazer com que a pessoa assista aos programas midiáticos com outros olhos, outros ouvidos, seja professor de Conscienciologia ou não, seja o entrevistador, seja entrevistado, seja o público que está assistindo. Então, o ideal é que a pessoa possa se alfabetizar a respeito dessas linguagens e ela vai desenvolvendo esse senso crítico. Então, a pessoa chega lá num estúdio de televisão, num estúdio de rádio, num ambiente de jornal, impresso, e ela vai ficando mais atenta. Tem alguma manipulação aqui? Como é que é? O nível de cosmoética? Vamos na paradiplomacia, porque você não vai chegar lá apontando tudo que você vê.
né, tem uma troca que está acontecendo, que não é negocinho evolutivo, não é pacto, mas você está tendo um espaço para levar uma informação boa. E você vê que até gera assistência quando vai na mídia. Eu espero, né, Silvio, que a gente, quando vai lá na TV Floripa, faça alguma assistência. Não sei se isso acontece, né? Então, assim, a gente vai lá, não vai mais ingênuo só para dar uma entrevista. Você vai lá para ajudar a emissora. É a pessoa que é o câmera, a pessoa que está na redação, que está fazendo uma ligação. É o Silvio que serve um café para nós, né? Vai um cafezinho, o café todo bem feito que ele faz lá. E é o pessoal que vai ligando ar-condicionado, ligando as luzes e tal. E que edita uma gravação. Aí entra a sinergia. Eu quero aproveitar para agradecer o Paulo André, né, duplista da Aline, da Comunicom, está lá em cima, que grava para a gente entrevista quando nós viemos aqui, sempre com muito boa vontade, profissionalismo, a equipe da Comunicom, né, em parceria então com o IPC, que aí chega lá na TV Floripa, o pessoal da TV que edita, né, então eles editam para a gente, o Fernando Pitt lá edita para nós, o Pitt, e aí é uma sinergia, assim. E se a gente não chega com diplomacia e para-diplomacia, isso não acontece. Se tiver o foco, isso, olha só, quem que vocês estão entrevistando? Vocês colocam esse tipo de entrevista na pauta de vocês? Então, né, tem um senso crítico, mas cuidado, né, vamos devagar. Né? É isso aí. A pergunta que eu tenho para você, Eliane, tem a ver com isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Ali na página 9, em laboratoriologia, a última frase, o laboratório conscienciológico da TENEPS. Quero falar sobre a TENEPS. Quase que eu trago o livro da TENEPS para colocar aqui. Eu só não coloquei porque não botei na bibliografia. E a Pilar está aqui, estuda TENEPS também, né? Então acho. Mas assim, sobre a TENEPS agora bem sério, né? Muito sério esse assunto. É o seguinte, eu voltei a voluntariar no IPC em 2010. Voltei já consciente de que queria fazer TENEPS. Eu já entendi o que é isso, não dá para não fazer TENEPS. E logo em seguida me preparei para ser professora. E eu observo que ajuda muito, no caso, quando o entrevistador pode ser professor e tenepsista, mas no caso, os professores, né? E que sejam tenepsistas, não é um critério ter que ser tenepsista, mas se ele for tenepsista, por quê? Porque quando você vai para uma mídia maior, você vai acessar bolsões maiores de consciências para serem assistidas, seja no intrafísico, seja no extrafísico. E você prepara um assunto para uma mídia, você entra em contato com a equipe de comunicação, você que faz contatos na comunicação, né? Entra em contato com assessor de imprensa, o jornalista, a equipe que atende na recepção lá da TV, sabe? É um grupo grande de pessoas diretas, ainda mais um grupo maior ainda indiretas. Quem está assistindo que você nem sabe quem é. Aí quando faz a TENEPS, você observa algumas situações chegando. E algumas situações eu penso assim, isso provavelmente tem a ver com tal programa, tal assunto, e está sendo encaminhado para a TENEPS. Ou, às vezes, por exemplo, tem um programa na TV Floripa muito legal, que às vezes nós encontramos a pessoa do programa que tem na sequência, a respeito de presos políticos, né, Silvia? Depois, se tu quiser falar, eu acho bem interessante. Eles levam familiares para falar, pessoas que estão estudando, os presos políticos da época da ditadura, que não se sabe mais notícia muitas vezes, né? Gente que fazia um trabalho bem interessante e foram esquecidos e não precisa até vou passar para ti se quiser falar. Mas assim, eu converso com aquelas pessoas que vão ser entrevistadas, porque na sequência é o programa com eles. Aí eu penso assim, é possível que esse povo vá para a TENEPS. A gente leva para a TENEPS, né? Então é tudo isso assim que eu vejo que é importante a TENEPS, sabe? Assim por diante. O que eu gostaria de dizer, que eu acho que é nessa linha, é assim, aquela entrevista que tem toda semana, né? Por exemplo, lá na TV Floripa, tem toda semana a entrevista. Ela não deixa de ser uma TENEPS semanal. Né? Entendi. O amparo já vai levar o aluno, o ouvinte para ouvir, o professor também prestar atenção nisso. Ela acaba sendo uma TENEPS. Ganha o ouvinte, acaba ali acessando o próprio programa, tudo melhora em torno daquele programa. Então, não só na TV Floripa, nós também
Já vimos esse caso em Curitiba, uma vez tínhamos programa, tínhamos há 4 anos, melhorou tudo naquele programa. O apresentador, as pessoas iam chegando mais, então ela acaba sendo uma TENET, né? Claro, desassédio aí geral. Agora, professora Eliane, a gente tem muitas perguntas de telespectadores. Daqui a pouco a gente passa para vocês, tá bom? Vamos lá. Na sindromologia, página 11, segunda linha. Você poderia falar sobre a síndrome da dispersão consciencial? Entendo que ela pode ocorrer em qualquer área, mas na hora de dar uma entrevista ou aula, seria perigoso? O que fazer para blindar os pensênios? Ok. A síndrome da dispersão consciencial, nesse caso de entrevista, é o seguinte, o contraponto da dispersão é a pessoa fazer foco, é ela ter consciência da informação que ela quer transmitir a respeito daquele assunto. Então, às vezes, você pode ir numa mídia em que é para falar sobre EQM, experiência de quase morte, e lá tem outras pessoas falando também, e várias pessoas de várias abordagens. Então, pode acontecer de o assunto ir para um outro lado, mas você foi para falar de EQM ou um outro assunto, e a assistência precisa ser realizada. Então, assim, lá na TV, por exemplo, eu entrevisto pessoas conhecidas minhas lá, professores que a gente convive no dia a dia. Para eu conversar com o entrevistador e falar qualquer outra coisa, é brincando. Então, a gente tem que cuidar muito, com foco, no que veio falar ali, né? E aí, o exercício é lembrar sempre, né? Lembrar, o assunto hoje, vamos falar sobre planejamento de vida, programação existencial. Essa resposta tem a ver, o entrevistado saiu muito do assunto? Volta, na hora de puxar a cordinha para voltar, volta. Não, isso aqui dá para falar também, é indireto, mas está relacionado, dá para falar. Então, a pessoa exercita e medindo, e, digamos assim, verificando, fazendo avaliação, o tanto que está indo fora do assunto, o tanto que não. E é um exercício até pensênico, no nível dos pensênios, né? Para a pessoa ter mais organização pensênica e evitar dispersão consigo mesma também. Agora, isso é a prática da pessoa. Também não adianta ficar o entrevistado, o candidato a ser entrevistado, ficar tão preocupado com isso. Não. Isso a prática vai, com certeza. Não precisa ficar preocupado com isso. Isso acontece, mas é um detalhe que quem está entrevistando cuida, né? Quem está sendo entrevistado, às vezes, cuida. Às vezes, pode ser que não tanto, mas só um detalhe para observar. Agora, a verbetógrafa. Na parafatologia, página 8, segunda linha, você poderia exemplificar as repercussões energéticas nos dias antecedentes à entrevista? Ah, sim, posso. Essas repercussões eu observei, porque a entrevista lá é sempre na quarta-feira à tarde. Então, no começo acontecia mais, agora eu estou dominando mais energia, isso já acontece menos. Então, assim, às vezes, no dia anterior, eu senti uma série de, não sei se dá para dizer contrafluxos, mas situações mais difíceis para resolver. Aí, depois foi acontecendo mais nas horas que antecediam, sabe? Na manhã, a entrevista à tarde, às vezes aquela manhã de quarta-feira era muito difícil. Como que eu vou conseguir chegar na entrevista, sabe? Como? Aí, essa organização toda, de chegar 1 hora antes, chegava às vezes até 1h30 depois, aliás, antes. Chegando lá, às vezes o Silvio, o pessoal, chegou tão antes, né? O que ela chegou tão antes? Aí, cheguei antes, aí eu arrumo meu material, revejo as perguntas, né? E converso com o pessoal, e faço o campo. E aí, no caso, estou ali, sabe? É igual ir para um SCP-2, por exemplo, estou exagerando, talvez SCP-2 é outra proporção, mas às vezes é difícil chegar no curso. Aí chega lá, parece que aliviou, sabe? Tudo foi encaminhado. Então, tem a ver com a assistência que vai ser realizada. Então, você vai mexer em assuntos críticos, assim, assuntos que vai ser feita uma mega assistência. Você vai assistir, naquela hora, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas depois é reprisado, vai para o YouTube, igual a tertúlia, vocês colocam na internet. Então, é proporcional à assistência que é feita. Quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar mais energia, observar mais um cosmograma do que acontece na semana, e tal, o que tem que aprofundar naquela entrevista, que vai ter a ver com aquele assunto. Agora, em teoriologia, na página 9, penúltima linha. Você poderia ampliar a teoria do acesso aos intermissivistas? Ok. Então, os intermissivistas são pessoas, né, consciências, que passaram pelo curso intermissivo, que passaram por uma preparação
para otimizar a sua programação de vida nessa existência, e relacionada com assistência, relacionada com reconciliações que a pessoa precisa fazer, retratações, muito relacionado com a assistência com ela mesma, com o grupo karma, com o polikarma. E esse acesso aos intermissivistas é o seguinte: tem intermissivista em muitos lugares, e muitos lugares com acesso às vezes mais difícil, sabe? Às vezes, o que acontece? A pessoa compra um livro para dar de presente para alguém que está num outro país. E a pessoa lá não tem um instituto para ir numa palestra, mas tem a tertúlia que a pessoa assiste. E agora não tem mais como não acessar, porque tem a tertúlia todo dia, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não se deu conta que tem a tertúlia, porque a internet tem muita coisa. Você pesquisa ali, será que o Amparo vai conseguir chegar nela para acessar a tertúlia? Como é que é isso no extrafísico, né? Então, a pessoa, às vezes, dá um livro de presente, aquele livro é emprestado, vai chegar numa pessoa que lê um e-mail ali, que vê um curso ou uma página na internet, né? Vem no CAE, que olha, eu vou lá ver o que tem lá em Foz. Né? E na televisão, no caso, é interessante, porque tem pessoas que assistem pela internet, pelo YouTube, e um exemplo assim, que eu acho muito legal é uma pessoa que é de Pomerode, que é no Vale do Itajaí, ao redor de Blumenau, né? E então ele mandou um e-mail para nós, no e-mail institucional do IPC, que assistiu vídeos pela internet, não sei dizer, eu acho que foram vídeos até com o professor Valdo, não foi nosso lá da TV, mas acessou pelo YouTube, né? E aí queria saber como fazer curso, onde é que tinha, se tem na região dele. Aí nós informamos que tem em Blumenau, então ele já fez o assistenciologia agora no ano passado, e tem perfil de intermissivistas, sabe? Parece que tem pessoas que já vêm prontas. As neo-ideias, as verpons, verdades relativas de ponta, não é novidade para essas pessoas quando você se dá conta, né, começa a analisar, eu sou intermissivista, não sou? Então é isso. Agora, em tecnologia, página 9, na última linha, você poderia abordar a técnica prática da escansão, apresentação pública? Ok. A técnica da escansão, até tem um verbete sobre isso, está citado ali na remissiologia, eu achei bem interessante citar, tem a ver com a questão da pronúncia, né? A pronúncia bem declarada, é estudado mais na fonoaudiologia, então o entrevistado, ou o entrevistador, ou ambos, o próprio professor de conscienciologia que vai dar aula, vai dar uma palestra, falar as palavras mais declaradas, né? Então, é esse exercício de falar mais aberto. Então, tem técnica para isso, né? Então, assim, a técnica da escansão, ela tem desde a escansão na poesia, então vem da literatura, em poesias que se declamaram uma poesia com ênfase em algumas sílabas para dar tal efeito. E até a escansão técnica, seja um orador na área do direito, seja pessoas que dão discursos em vários lugares, e na conscienciologia aproveitar dessa técnica para que o professor fale de maneira mais clara, uma pronúncia mais elaborada, dentro do possível, para acessar mais as pessoas. Porque, por exemplo, no rádio ela é mais importante. Na televisão também, mas o rádio, o recurso é a voz. Se a pessoa fala tudo muito fechado, sabe, e tranca a ATM, que é a articulação temporomandibular, então tem técnicas para isso, às vezes vale a pena investir, fazer sessões de fonoaudiologia, qualificar, para a pessoa falar de maneira, uma pronúncia melhor. Principalmente naquelas palavras que a gente tem mais dificuldade, né? Aquelas palavras maiores. Na conscienciologia tem aquelas 6 pedais, né? Pode ajudar. Claro. Né? Agora, em crescendologia, na página 10, final da primeira linha, você poderia comentar o crescendo autocrítica, superação do perfeccionismo, priorização assistencial? Qual é o crescendo mesmo, professora? Primeira linha da crescendologia, na página 10. Crescendo autocrítica, superação... Tá. O crescendo autocrítica, superação do perfeccionismo, priorização assistencial. Olha, é bem o que nós temos falado aqui, já do começo da apresentação, né? É o seguinte, às vezes a pessoa é tão autocrítica e ela precisa superar esse perfeccionismo. Ela sai dessa autocrítica severa consigo mesma, supera o perfeccionismo
e ela foca, ela prioriza a assistência, sabe? Porque a pessoa é interessante que ela busque se aprimorar. Nós estamos nos aprimorando o tempo todo. Eu sei que eu tenho muito para melhorar enquanto consciência, enquanto voluntário, enquanto vários papéis que a gente desempenha nessa vida. Eu busco também me aprimorar. Agora, se ficar no perfeccionismo é uma prisão. A pessoa não faz assistência, ela se omite, ela não vai na mídia. Então, se a pessoa coloca o foco, qual é o mais importante? É a assistência. Aí já é um caminho para trabalhar e superar perfeccionismo e excesso de autocrítica. Agora, professora Eliane, quais são as suas orientações para que outras unidades do IPC, que não dispõem de um espaço permanente na mídia, agilizem seu processo para conquistá-lo? Ok. Então, assim, esse processo nosso foi conquistado também, não nasceu assim de repente, de uma maneira mágica, então agora tem um programa acontecendo, né? Eu observo assim, ó, que a área de comunicação, né, há um tempo atrás, ela era coordenada pelo voluntário Rafael Speck. Agora eu estou coordenando e aprendendo com eles, né? Aprendendo com o Rafael, o João Speck e outras pessoas do grupo. Então ele fazia essa ponte com as várias mídias, assessoria de comunicação e de imprensa. Nessa assessoria, né, com toda uma paradiplomacia, um profissionalismo, preparar um bom release, fazer um bom contato com a mídia, que mídias tem na cidade, é rádio, é jornal, é televisão, qual a televisão mais perto, ir um dia lá, conversar, apresentar do que se trata, levar um livro para a pessoa conhecer, porque é importante que passe pela experiência. Aí entra novamente o princípio da descrença. Né? Por exemplo, quer fazer palestra em livraria? Leva um livro para a pessoa da livraria conhecer, a pessoa vai ler, vai achar interessante ou não. Achando interessante, olha, eu quero vocês aqui divulgando seus livros. Assim é na TV. Então, se em outros centros educacionais começa a ir nas várias emissoras que tem na localidade, seja de rádio, televisão, vai indo, mesmo que timidamente num primeiro momento. Jornais, começa a levar os artigos. Tem um grupo no IPC que só produz artigo para mídia escrita, artigos excelentes. Nós recebemos toda semana um artigo que é produzido, revisado, passa por equipe de revisores para serem inseridos nas mídias escritas. Então, existe todo esse recurso, né? Com o tempo, as TVs, as emissoras de rádio, jornais, vão conhecendo, vai criando um campo, vai criando um holopensene e, naturalmente, às vezes acontece, a emissora, olha, vocês querem ter um programa aqui com a gente? Sabe? Foi mais ou menos o que aconteceu na TV Floripa. Então, nós levávamos, né? E era o Rafael Speck que fazia contato com vocês, né? Os e-mails, trocando e olha, o Marcelo da Luz vem em Florianópolis. Então, ele conseguia uma série de mídias, inclusive a TV Floripa. O Frederico Gunning, Fred É interessante essa experiência que literalmente, né, aquele princípio da verbação. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Primeiro, ou seja, primeiro mostra para a mídia, depois a mídia convida para a gente falar. Né? Exatamente. Interessante. É ter a paciência de construir, sabe? E igual, por exemplo, um verbete, um artigo, depois se transforma num livro. Então, quando que eu vou escrever um livro? Mas vai escrevendo vários artigos daquele assunto. Uma hora você tem conteúdo para fazer um livro, né? E assim são os verbetes, ir nas várias mídias, conquistar esse espaço com cosmoética, fazendo assistência, e vai criando o espaço, é algo natural, sabe? Algo natural, e aí faz o link com acesso às intermissivistas, porque tem pessoas em muitos lugares que precisam ser acessadas. Mesmo. Oi. Primeiro, eu gostaria de parabenizar minha colega de coordenação de comunicação e também de profissão como entrevistadora. Na binomiologia, na terceira linha. Binomiologia. Binômio pensionizar antes, expor depois. O que eu verifico é que na comunicação, como formação profissional, a gente tem essa questão do imediatismo, né? E me veio um outro binômio na cabeça, seria o apurar antes, publicar depois, que também não acontece muito na nossa vida profissional. A gente tem a pressão da comunicação enquanto indústria, informação como produto, e a gente é cobrado muito pelo imediatismo.
E nessas duas frentes de batalha sua, como entrevistadora, como comunicadora e como assessora de imprensa também, que você tem que tratar com a mídia, você tem que se relacionar com a mídia, como seria o trabalho com o voluntariado para evitar, no contato com a mídia, que houvesse algum tipo de manipulação espúria ou então uma falta de apuração, né? Como é essa a tua experiência para minimizar esses efeitos? A Lauriane de Manaus, né? Eu fico muito honrada ver o pessoal de Manaus aqui para o nosso encontro de comunicação, né, Nerli? Então, assim, pensionizar antes, expor depois. Escrever, refletir e publicar depois. Então, todo esse cuidado a gente procura ter também na sala de aula, quando vai dar uma aula, dar uma palestra. Então, você para, reflete, faz o rapport com os amparadores, toma esse cuidado e, na sequência, analisa, isso vale ser publicado, isso vai fazer uma assistência. Procura fazer um critério sempre pela assistência que vai ser feita. Isso vai ser assistencial? Vai ajudar quem? Né? Vai trazer um diferencial para a autopesquisa das pessoas? Então, fazer essa reflexão, fazer a coisa pensada, não ir no impulso. Digamos que a pessoa está dando uma entrevista e vai respondendo ingenuamente. Então, tem que refletir, né? Tem que ver, olha, o que tem aí, o que tem a mais, qual é a assistência que eu estou fazendo, olha a seriedade do que eu estou trazendo aqui de diferente. Então, esse cuidado é importante ter, mas também, como disse a professora Dulce, vai desenvolvendo, né? Isso vai desenvolvendo e, realmente, na mídia, o que a gente também trouxe num outro momento aqui na tertúlia, em outros ambientes midiáticos, você não sabe o nível de ética e cosmoética que tem. Então, você vai conhecendo, vai fazendo diplomacia. Tem lugares que talvez valha a pena até não ir, né, mas vai conhecendo. O lugar tem um certo padrão de ética intrafísico, eu posso ir lá e, pelo meu exemplarismo, levar a questão da cosmoética. Então, isso também vai sendo construído. Até sobre o exemplarismo, deixa eu citar aqui o livro do Júlio Almeida, né, Qualificações da Consciência. Aqui ele fala uma sessão só sobre exemplarismo. E a gente usa isso muito lá na TV, porque é importante que o professor ele faça autopesquisa, ele tenha autoridade moral naquilo que ele fala. Então, por isso que é tão importante cuidar do exemplarismo, a consequência que isso tem para a vida das pessoas. Eliane, você mencionou, eu ia fazer a pergunta, mas você mesmo já falou, que às vezes você utiliza o cosmograma para orientar, tornar a pergunta mais empática, imagino, para o público. Você pode contar um pouco dessa experiência e depois o que acontece? Ami. Uhum. Tá, então é o seguinte, o cosmograma é fazer uma leitura do mundo, né? Cosmos, o mundo, grama, a medida. Então, fazer uma medida do mundo, notícias, fatos para fatos, o que está acontecendo no mundo, na nossa localidade, no estado, no país, no planeta, naquele momento em que vai ter uma entrevista sobre determinado tema. Então, um exemplo que eu posso trazer, que eu acho que foi bem legal, por exemplo, no outro ano, acho que retrasado já, porque estamos em 2014, teve aquele acidente lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Da boate. E aí, né, o pessoal recebendo pedido de TENEPS para assistir, para ajudar naquela situação. E uma situação assim delicada, que gera muito até sensacionalismo. Tem mídias que aproveitam para ainda exagerar o que já é delicado, que já é difícil para quem está vivenciando. E aí fica aquela comoção, exploram muito com a questão da comoção. Eu conversei com a professora, no caso a Adriana Pouma, né, também foi coordenadora em Florianópolis recentemente, está vindo aqui para perto de Foz, essa região. A Adriana deu uma entrevista, era naquela semana e era outro tema. Aí eu conversei com a Adriana, olha, que tal a gente falar sobre morte, sobre Sem Medo da Morte, aquele livro, né, escrito até pela Vera Hoffman, que é do Rio Grande do Sul. Né, tá tudo um rapport para fazer assistência. Aí a Adriana também gosta de estudar o tema da dessoma. Então, assim, ficou tudo numa sintonia, sabe? Porque outra pessoa podia falar também. Mas a Adriana estuda um pouco mais a questão da dessoma. E aí foi interessante, né? Que formou um campo muito assistencial. Ela citou o livro, né, da professora Vera Hoffman. E
o legal assim que ela falou assim sobre a assistência, sobre a questão de não existir a morte, sim, da passagem, da continuidade da evolução. Eu faço muita pesquisa sobre a questão da assistência em cima do cosmograma, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe do meu interesse no cosmograma. Então, eu vou te pedir um favor, aliás, extensivo aí para todos os teletertulianos. Se tiverem algum caso, alguma coisa assim, mostrando especificamente como o cosmograma atuou na questão da interassistência, e se vocês quiserem mandar para mim, podem mandar aqui para a tertúlia que eles me dão depois. Ah, então tá. Eu agradeço, porque eu estou fazendo um apanhado dessas... Porque a gente procura fazer... É melhor fazer... passar seu e-mail, né, amiga? Também posso passar meu e-mail, amibela@gmail.com, ami com Y, bela com 2 L's. Então tá bom saber, interessante, né? Olha, como, por exemplo, aqui já tem um efeito, né? O efeito halo da tertúlia. Porque... falando sobre esse assunto que possibilitou você trazer esse tema do cosmograma, que potencializa a sua pesquisa, né, e potencializa uma assistência nesse sentido. Porque eu acho que quando a gente tem uma notícia que está quente, ajuda muito a assistência, porque aí você tem um exemplo ali na hora, tem a evocação daquilo que está mal resolvido na SOCIM. Então, eu acho que é muito bacana o uso do cosmograma. A gente procura também... quando vai dar uma palestra, né, vai falar de ética e cosmoética, eu gosto muito desse assunto. Então, procurar ver o que está acontecendo na mídia, questão de política, né, algum acontecimento e tal. Procurar fazer esse levantamento, porque aquelas pessoas certamente vão ser assistidas que têm relação com aquele assunto. Às vezes fala-se sobre neonazismo, sobre uma série de situações, que vai dar uma palestra num local que tem a etnia, a origem alemã. Então, você fica atento ao que tem sobre aquele assunto, começa a aparecer, aí você leva para a TENEPS. Só que, às vezes, não anota tudo isso e aí não encaminha para alguém que está estudando o assunto. A coisa fica perdida, aí você não percebe a força desse instrumento. Olha, que interessante. Obrigada. Eliane, parabéns pelo verbete, muito completo, bem recheadinho aqui, muita coisa para a gente pensar. Você já falou em várias respostas suas aí, mas é uma curiosidade minha, né? Pela minha atuação profissional, sou jornalista, trabalho com a mídia e também estou pesquisando o assunto, que é o amparo de função. Né? Você tocou em alguns pontos ali. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, até porque você fala muito nos cuidados que são importantes, chegar cedo, montar campo, etc, etc. Mas a gente sabe da diferença de montar campo num ambiente otimizado em sala de aula e, no caso, você deve saber muito bem como que é um ambiente de TV, um estúdio de TV, enfim, onde a movimentação, a energia ali é um rebuliço. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você sente, que diferença que você sentiu, o que você pode traçar para a gente de paralelo em relação ao amparo de função? Esse contato com o amparo de função, assim, até coloquei a questão do CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, porque se procuramos atualizar esse Código Pessoal de Cosmoética com frequência, facilita o rapport com os amparadores, então você vai ter mais autoridade moral, né, para estar falando de algum assunto, fazendo assistência. E, no caso, quando você decide que função que você vai fazer, o que você vai voluntariar em quê, vai assistir em que área, para aquela área vai ter um amparo de função específico. Toda área é importante. Né? Não a entrevista é excelente, é ótimo. Outra área, a pessoa está recebendo alguém para chegar numa palestra, acolhimento, né? Tudo é importante e vai ter um amparo de função. É observar as peculiaridades, né? A especificidade para cada função que a gente desempenha. No caso da mídia, eu observo assim, às vezes tem uma inspiração para fazer uma entrevista sobre determinado assunto. E eu sei que não fui eu que pensei aquilo. Então, eu começo a fazer uma pauta, uma sequência de entrevistas, né, para aquele semestre, para aquele ano, pensar junto com outros professores. Então, vem um tema, insere tal assunto e tal. Então, se você está conectado, consciente da assistência que vai ser feita, né, você começa a fazer rapport para a equipe extrafísica chegar. Né? Então, você vai, digamos assim, alinhando aí esse contato, familiarizando, né? Na hora da entrevista também, seja para elaborar, você vai fazer uma entrevista por e-mail. O entrevistado escreveu um livro e mora longe, por exemplo, né? A pessoa mora lá em Mato Grosso, lá em Campo Grande, que tem IPC também, né?
E aí quer entrevistar a professora Mabel, que escreveu Profilaxia, né, e manda por e-mail. Então, na hora de elaborar as perguntas, começa a perceber o que vem espontaneamente, né? Eu procuro fazer perguntas assim, o que eu quero saber, o que eu quero aprender mais sobre aquilo, o que o público gostaria de saber. Se eu fosse uma pessoa leiga, né, em algum momento eu já fui, não sabia, cheguei, acessei as informações, mas o que o público leigo gostaria de saber sobre esse assunto? O que dentro de um cosmograma que está acontecendo no momento, as pessoas relacionadas àquelas questões gostariam de saber? Aí você está com essa intencionalidade, daqui a pouco começa a vir pergunta, em seguida começa a vir pergunta assim, de assuntos que você não tinha pensado, né? Por exemplo, na semana que vem, a entrevista na TV Floripa é sobre universalismo. É sobre universalismo. Por quê? Porque nas datas comemorativas do ano, né, ali perto daquela quarta-feira tem o dia, não vou lembrar agora que dia que é, mas é dia de combate à intolerância religiosa. O que vamos falar sobre ali? O contraponto? O universalismo é uma possibilidade. Aí passei as perguntas para a professora, aí veio uma pergunta que eu sei que não foi eu que elaborei, que veio no campo ali, entendeu? Pergunta é a questão da ONU, né? A ONU, ela ajuda na questão do universalismo após a Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU e tudo mais. Então, eu não parei muito para pensar isso, sabe? Mas aquilo vai vindo no campo. Então, você vai conectando, faz tal pergunta. E teve um exemplo também, só para... O exemplo é bom, né? O Amparo, ele te acompanha o tempo todo. Você voluntaria na livraria, você tem ideia para divulgar um livro e tal, independente da área. Mas você está na comunicação, a semana inteira tem Amparo dando ideia e tal. Mas lá na TV, teve um caso assim, que aconteceu, foi simultâneo, assim, era o Paulo Batistella, que é coordenador hoje, né? Aí ele ia ser entrevistado, aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, tipo assim, o Amparo chegou, sabe? Deu para sentir uma energia, um padrão de Amparo, um padrão bem melhor, sabe? É um padrão bom para melhor, assim. É igual você vai dar aula, você sente às vezes que chega o Amparo e aquilo potencializa, não é mais você só que está falando, né? E era alguns minutos antes da entrevista, o Paulo olhou para mim, eu olhei, e a gente sentiu isso em conjunto, assim, foi bem interessante. Ali parece que ampliou, clareou tudo, sabe? Foi muito, a gente só foi mais atento, se dirigindo ao estúdio. E olha, vamos ver o que tem aí. Muito bom. Não sei se era isso. Tá. Quer perguntar? Tá. Olá, Eliane. Primeiramente, gratidão por compartilhar conosco, né, esse verbete. E eu gostaria que você exemplificasse com fatos do seu cotidiano. Aqui na página 7, coloquialismo, as duas colocações. As ideias libertárias estão acima das pessoas e tenhamos os dois pés sobre a rocha e o mental soma no cosmos. Obrigada pela pergunta, Jaqueline. Então, coloquialismo, né? Dois bordões conscienciológicos para salientar a importância de expandir as ideias de ponta. Em algum momento foi perguntado aqui anteriormente, acho que foi a Nerli que falou, a professora Dulce, que a assistência, a gente foca na assistência, não na pessoa. O foco não é quem vai lá entrevistar, quem vai ser entrevistado, o foco é a informação de ponta. Acontece que aquela informação, para chegar, precisa de alguém, o veículo. Nós, enquanto consciência, temos os nossos, o holossoma, são os nossos veículos que vão chegar lá. Então, a pessoa chega com seriedade, discrição, força presencial, chega com ética, cosmoética, o que tiver no alcance de bom para fazer uma boa assistência. Mas ter noção de que as ideias, o que você vai transmitir é muito maior, não tem comparação, com quem quer que esteja ali dando entrevista ou entrevistando. Esse é um aspecto. O outro, tenhamos os dois pés sobre a rocha e mental soma no cosmos. Isso é interessante, porque é o pensar grande que o professor Valdo fala, né? Ele até tem lá no holociclo uma placa pensar grande, é bem legal. Depois eu quero falar, se tiver tempo, sobre o mega pensene trivocabular, tá, professora? Não sei se tem tempo aí. Seguinte, dois pés sobre a rocha, até pé no chão, aqui na terra. Às vezes, até consciência de que tem a baratosfera ali do lado, né? E o mental soma no cosmos é conectar com as comunidades avançadas evoluídas, igual o próprio professor Val também falou muito hoje na minha tertúlia, né?
Você quer desenvolver a autotransafetividade, o conceito de ponta da conscienciologia, você precisa acessar comunex avançadas, pensar coisas boas, descartar pensar mal das pessoas, descartar negativismo, pessimismo, vitimização, descartar, procurar na sua autopesquisa, pensar coisas maiores, metas evoluídas, assistenciais, ajudar na interassistência, refinar a cosmoética. Então esse seria, digamos assim, o mental soma no cosmos, tá? É isso. Ok? Muito bom. Agora, professora Eliane, na fatologia, página 8, final da 7ª linha, de baixo para cima. Você poderia falar sobre os paradigmas religioso e científico eletronótico sendo insuficientes para explicar a serialidade existencial e a multidimensionalidade? Ok. Essa fatologia nós observamos no seguinte: no programa, tanto antes quanto depois, em alguns outros programas que a gente foi acompanhando professores para serem entrevistados, então lá nós encontramos com outros professores de outras instituições, sejam pessoas físicas ou jurídicas, não importa, né? Mas que vão explicar certos temas com a visão intrafísica, e aquilo nós percebemos que fica limitado. Então, no momento em que você explica com base científica, com pesquisa, com desenvolvimento do parapsiquismo, que existem várias vidas, que a pessoa desenvolve isso, ela vai acessando retrocognições, que ela vai planejando a vida dela evolutivamente, para evoluir mais, otimizar a sua vida toda para fazer assistência, e que ela interage com consciências extrafísicas, sejam amparadoras ou não. Então, essa explicação, com essa lógica, é a conscienciologia que traz-se com a questão da experimentação. Outras abordagens, sejam religiosas, nem se fala, porque aí tem dogma, né? Dá para falar horas só sobre religião. E seja da ciência eletronótica, que é só aqui agora, o intrafísico, não dá nem espaço para pensar outras coisas, então é o dogma da ciência convencional também. Então nós observamos na prática isso, mas isso também é observado nos programas que nós assistimos enquanto plateia. Então você liga a televisão, você liga o rádio, você pega o jornal. Então tem muito assim um foco na tragédia, o foco em às vezes tornar a situação pior, sabe? Não é um foco em fazer uma notícia com a solução, né? Com a solucionática, explicando caminhos, propondo, sugerindo coisas boas naquela questão, a questão da saúde consciencial. Então, assim, às vezes a mídia só bota mais lenha na fogueira. É trafarista. Como? Trafarista. Trafarista, abordagem trafarista. Então, aí a conscienciologia faz a diferença, né? Agora, a verbetógrafa. Em Parafatologia, página 8, 6ª linha. Você poderia falar sobre o rapport com os amparadores extrafísicos de função? Você já respondeu parcialmente, né? Você quer completar alguma coisa? A pessoa talvez não ouviu, pode ter ligado a televisão agora, como a gente fala, né? Então, assim, esse rapport é eu buscar me qualificar a minha intenção, na hora em que eu seja entrevistando, seja a pessoa sendo entrevistada, né, ela está atenta ao que está acontecendo, uma inspiração. Então, vai fazer uma pergunta, cuidado na elaboração das perguntas, que perguntas que vêm que não estavam previstas, observar o contexto. Resumindo, é isso, mas se a pessoa acessar pela internet, tem mais, né, professora? Isso. Agora, a verbetógrafa em tecnologia, na página 9, 3ª linha. Quais são as técnicas para a transmissão objetiva da informação desassediadora? Quais são as técnicas? Aonde? Para a transmissão objetiva da informação desassediadora, na 3ª linha. Tá. Então é o seguinte, você está numa mídia, tá? Vou falar televisiva, mas pode ser em outro ambiente midiático. Aí você vai falar de um assunto. Então, você vai fazer pergunta já pensando que você pode desassediar aquele assunto, sabe? Você não vai fazer uma pergunta para dizer, ó vida, ó azar, ó mundo cruel, não tem mais jeito, olha do mundo que a gente vive. Então, uma pessoa
pode falar assim, o mundo está ficando pior, olha quanta violência, olha, e fica essa cultura do drama, cultura do caos, da catástrofe, né? Então você já faz uma série de perguntas, já elabora junto com o Amparo, pensando em mostrar soluções também, mostrando a questão da reurbanização, porque tem essa lógica, está acontecendo isso e tal. Então a pergunta, quem está ouvindo, opa, mas nem tudo está perdido então, porque tem pessoas, eu trabalho numa escola, né, de manhã, então lá às vezes converso com professores, pessoas assim muito bem formadas e tal, e que o mundo está perdido, sabe? Olha quanta violência, cada vez vai ficar pior. E aí, por quê? Porque as pessoas não tiveram ainda essa informação, né, que tem um processo acontecendo, né, de reurbanização extrafísica, isso dá um efeito no intrafísico. Então é isso, é estudar a maneira de fazer a pergunta com foco no desassédio de quem está assistindo. Isso é muito importante, né? Nossa, muito bom. Agora também efeitologia, final da penúltima linha, você poderia falar sobre os efeitos autopersuasivos das experimentações pessoais? Sim, esse eu posso até falar mais breve, porque deve ter pergunta aí para ser feita, né? É assim, uma coisa eu falar teoria do que eu li nos livros que estão escritos. A outra coisa é eu falar a teoria e ilustrar com algum exemplo real, aquilo aconteceu, e eu aprendi com aquela situação, foi a minha experimentação. Então eu observo que quando os professores que são entrevistados, lá na Florianópolis, nós temos uns 11, 12 professores que com frequência vão na mídia. E eles contam a experiência deles, aquilo muda o campo, sabe? Porque aí dá uma autoridade moral no que eles estão falando. Então esse é o efeito persuasivo, fala mais do que 1000 palavras. Então, não precisa a pessoa ficar dando uma aula de 5 horas, é importante também. Mas, se ele dá um exemplo, aquilo já, às vezes, ajuda a fazer uma neossinapse, ajuda a pessoa, opa, ele conseguiu reciclar, eu também posso. Tem tudo isso. Essa questão do exemplarismo é muito sério, né? E é uma grande técnica, eu penso, para a gente passar o paradigma consciencial, né? Agora, professora Eliane, em Paradoxologia, na página 11, primeira linha, você poderia expandir sobre o paradoxo de a comunicação ter função social e ser regida pelo lucro empresarial? Ok. É um paradoxo, né? Porque a informação Sem dúvida. em si... a informação, o ambiente midiático em si, na teoria, se a gente for considerar um mundo idealista, ainda meio utópico, né? A informação ela é para circular, ela é para ser transparente, as pessoas precisam ter espaço para expressão, liberdade de imprensa, de expressão. Na teoria, isso é um ideal para a gente ir alcançando, construindo esse ideal. Na prática, tem empresas, né, existem empresas que têm interesse em manter certas situações na sociedade, a questão econômica também. O que acontece? Às vezes a empresa não consegue se manter pelo idealismo, acaba vendendo comerciais de coisas que não são saudáveis, sabe, que mantém aquele programa. Então, na medida em que as empresas, quem gere, quem gerencia, começa a ter essa lucidez, já vai fazer uma triagem, assim, que tipo de programa, de programação eu vou incluir na pauta, quem que eu vou convidar para vir na minha TV, no meu rádio, que artigos eu vou colocar no meu jornal, porque isso é muito sério, né? Então, assim, ainda tem questão muito política relacionada, algumas mídias que em alguns estados têm, digamos, oligarquias, sei lá, que controlam certas mídias. Então, ainda existe muito isso, mas eu penso que, com o tempo, né, as pessoas vão aumentando a lucidez e vão vendo a responsabilidade que elas constroem para elas mesmas, em termos de polikarma. Né? Imagina, eu trabalho na mídia, eu digo para o Silvio, tu tem uma ProEx, né, muito séria, porque tu cuida de uma televisão. Né? Então é muito sério a programação que eu vou colocar ali, então que ela seja mais limpa, mais esclarecedora possível. E depois, antes que termine, eu queria falar do Manual dos Megapensenes. Claro, pode falar. Tá. Pode, claro. Tá, então, Manual dos Megapensenes Trivocabulários. Professor Valdo ia gostar muito de ver isso, viu, Eliane? Como? Professor Valdo. Que bom. Que bom. Eu precisava falar porque foi o seguinte, eu estava escrevendo o verbete e vim aqui para fora isso algumas vezes, né, em 2 ocasiões, eu tive reunião com você, com a Eliana Manfroy, e uma vez com a Eliana eu perguntei, Eliana, o que você acha que vai enriquecer o verbete, vai ajudar a qualificar e tal?
E eu ainda não tinha colocado algum Mega Pensene. Ela falou, eu acho que seria legal você incluir algum Mega Pensene de vocabulário. Eu, então tá. Aí fui lá para a holoteca, e aí fui pesquisar, escrever, ler melhor e tal. E assim, olha, clareou, sabe? Abriu a escrita, abriu o processo da escrita, conectei assim com, acho que comunidades muito boas no extrafísico, assim, que foi Mega Pensene, né? Fui selecionando aqueles mais esclarecedores, mais dentro do tema. E aí soube que a Aline está escrevendo sobre Mega Pensene, né, Aline? Pega o microfone. Microfone, Aline, ninguém está ouvindo. Eu estava na Epígrafe, né? Aquele dia, tomando café, não foi? Você saiu do Lotec e estava estudando o Mega Pensene. Eu falei assim, estou estudando o Mega Pensene. Falou para mim. Estava estudando lá no Lotec, ampliou, expandiu minha visão e tal. Eu falei assim, estou escrevendo sobre Mega Pensene. Foi interessante. Sincronicidades, né? E é um livro excelente, a pessoa lê, acaba tendo outras ideias, vale a pena, sabe? Muito bom. É muito interessante, é muito conciso, né? O Mega Pensene, ele amplia muito É o Mega Pensene, né? Para quem está com micro Pensene, nada como ler Mega Pensenes. Assim, você quer falar? Pode falar, Eliane, dá tempo ainda, a gente tem duas perguntas. Que a Denise Paro, a Denise é jornalista aqui da Conscienciologia, né? Ela recomendou Entrevista, o Diálogo Possível, da Cremilda Medina. E aí, falando com o professor Amaury Pontieri, ele disse para mim que ela foi professora dele na faculdade, né? E ela realmente é pessoa muito séria, escreveu muitos livros sobre entrevista, né? Aí tem uma entrevista ética que o Silvio me emprestou lá na TV Floripa, tem a ver com o nosso estudo ampliando a cosmoética, muito bom também. E tem um outro que eu acho que vale bem a pena, que é o Teoria e Técnica do Texto Jornalístico, do professor Newton Lage. O professor Newton Lage, ele é do Rio de Janeiro, mas professor da UFSC, né? O Silvio conhece. Ele está no Facebook, é uma pessoa bem acessível, já um senhor, acho que aposentou, mas a pessoa muito crítica. Esse livro, ele fala do jornalismo, da parte escrita, como se comunicar melhor, mas colocando dentro do livro a história do jornalismo. Então é muito rico, é muito esclarecedor. E o por trás da entrevista da Carla Mulhouse, ela é do Rio de Janeiro, ela escreveu uma dissertação de mestrado sobre entrevista. Aí ela entrevistou uma série de entrevistadores muito bons, sabe? Cada entrevista dessa, eles dão muitas dicas, eles orientam, sabe? É um livro assim de experiência, de teática também, muito bom. Excelentes dicas, excelentes dicas, professora Eliane. Então, todos os livros estão nas referências, na bibliografia específica, tá certo? Então, fica aí a dica para quem quiser pesquisar e aprofundar os conhecimentos nas técnicas de entrevista, né? Deixa eu fazer, então, mais duas perguntas. Professora Eliane, como lidar com esse paradoxo entre a abertura que a mídia proporciona à Conscienciologia versus a tentativa de associar a Conscienciologia à religião? Por exemplo, usando termos como fé, seguidores, etc. Poderia aprofundar? Ok. Então, tem a questão da diplomacia no ambiente midiático, mas a pessoa precisa se posicionar. Então, o professor vai na mídia e aí o entrevistador, aliás, às vezes ele pode achar que é algo parecido com o espiritismo. Estuda consciência, espírito, e aí você precisa ir com elegância, né, com diplomacia, porque você está construindo uma relação com aquela assessoria de imprensa, de comunicação, com aquele espaço, mas deixar claro a questão técnica, a questão do estudo, a questão do não acredito em nada, a questão de fazer autopesquisa, né, a liberdade consciencial, tornar as pessoas autônomas e não gerar mais dependência, porque a religião gera muita dependência, é a questão do acreditar, então tem dogmas prontos, né? Então, na igreja você não pode fazer pergunta. Então, quando eu era pequena, né, criança, minha família é muito religiosa, eu pensava assim, aqui não pode fazer pergunta, só o padre que fala, então a gente não pode participar. Né? Então, assim, se você for analisar, tem uma série de questões, né? No livro do Marcelo da Luz, ele explica isso muito bem, é praticamente um tratado, mas que esclarece a questão da religião. Então, o professor precisa estar bem posicionado com ele, para ele falar aquilo de maneira tranquila, sem gerar agressões, a coisa ser o diálogo pacífico, né? Tudo bom? Você pode falar ali do Mega Pensene, o Criemos Consequências Cosmoéticas.
eu achei interessante a ideia de criemos, assim, o poder que é nosso, né? Sim, não é ok, obrigada. Então, criemos consequências cosmoéticas. É um mega pensene do professor Valdo. Então, também vem ao encontro do que nós falamos anteriormente, por exemplo, donos de mídias, quem tem condições de ter um recurso midiático, uma empresa de rádio, televisão, um jornal. Eu penso que é tipo uma livraria, deve ser muito legal ter uma livraria, mas é uma responsabilidade também, porque que livros você bota para vender, né? Então, na mídia, criemos consequências cosmoéticas. O que eu vou falar na mídia? Seja a pessoa que é proprietária de um veículo de imprensa, seja o professor que vai lá, e o que ele falar vai criar consequências, que sejam, então, cosmoéticas. Né? Vai ajudar, às vezes a gente sente no campo que é para falar sobre pessoas que estão desempregadas e que não encontraram o seu rumo na vida, e aquilo vem no campo que tem que falar sobre aquilo. Pessoas que não se valorizam e não dão valor aos seus talentos que a pessoa já tem, e aí vem para falar aquele assunto. Então, se você omite, né, ou se você fala e deturpa, você não está criando consequência cosmoética. Então, tem que cuidar que aquilo que você vai falar, né, você vai com boa intenção, vai com o que você sabe de melhor e leva essa informação adiante. Pessoal, você quer falar, Silvio? Uma palavra, né? Só para parabenizar novamente a Eliane de Pinho, né? Sinto muito feliz de poder estar aqui participando desse momento, né, em que você cria um verbete que vai ajudar a muitos, além de já ter dado o pontapé inicial num programa periódico de televisão, né, para o IPC, né, duas mega vitórias. E só para concluir, para os teletertulianos, dizer que a TV Floripa, onde tem o Floripa em Foco com o IPC, né, é uma TV comunitária, que é uma TV que é uma ONG, na verdade, sem fim lucrativo, e, por lei, ela tem que estar aberta a todas as entidades da sociedade civil. Então, aonde houver uma TV comunitária e houver um IPC, que as pessoas busquem essa TV, né? Façam um contato, que, inclusive, tem muita carência de materiais, e mais ainda de materiais cosmoéticos de participação, né? Então, é uma porta aberta e que está disponível, basta ir lá bater, né? E parabéns de novo. Pedi para o Silvio para vir aqui, ele está de férias, vou para Foz do Iguaçu. Que legal, Silvio. Bem Nossa. na semana que eu vou apresentar o verbete, então você vai sentar do meu lado. Porque o Silvio é nosso amparador intrafísico lá, sabe? Ele abriu a TV, abriu espaço para a gente, sempre com muito respeito, muita cosmoética, amparo, dá dicas para a gente, o enquadramento é melhor assim, microfone, igual vocês fazem aqui na tertúlia, né? Dão essa orientação e, né, isso, assim, está levando essa informação para muitas pessoas. Então, é amparador, então a gente fica feliz. Nossa, muita sincronicidade, né? Não é? Parabéns para você. Muito bom. Nós agradecemos muito a sua presença aqui. Muito bom. E todo o trabalho que você tem disponibilizado, né? Para a equipe aí da Conscienciologia. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Quero fazer um convite especial aos comunicólogos presentes, aos profissionais da comunicação, para que escrevam o quanto antes os seus verbetes, tá certo? A gente aguarda, vocês estão vendo o quanto foi assistencial essa abordagem, não é? Você quer... Isso, vamos lá, vamos lá. Valeu por 4 Floripas em Foco. Poxa. 2 horas, meia hora cada um. Muito bom, pessoal. Então, agradeço também aos nossos teletertulianos e passamos agora aos nossos anúncios tarísticos. Muito obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Nilma com o curso acoplamentário, a Keiko com o curso completismo verbetógrafo, a Cíntia e a Janete com o programa Amparadores no campo de IPC de Saquarema e a Ana com o curso Autopesquisa Multidimensional no IPC de Porto Alegre. Boa tarde.
Convidamos você, interessado no desenvolvimento do parapsiquismo e na reciclagem das posturas monárquicas, para o primeiro acoplamentário de 2014. Monarquia é o tema de destaque desse evento e ocorre no próximo final de semana, de 24 a 26 de janeiro. Os EPICONs são Luiz Gonçalves e Moacir Gonçalves. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. Esperamos por você no acoplamentário. Boa tarde. A Enciclo Sapiens, em parceria com o CAEC, convidamos os verbetógrafos e os verbetorandos em fase de desenvolvimento do seu verbete a participarem da atividade Completismo Verbetográfico. Então, essa atividade acontecia às sextas-feiras, foi transferida para domingo. Então, hoje, né, a partir das 14h30 até às 17h30. Então, essa atividade ocorre em todos os domingos. As inscrições têm que ser feitas antecipadamente na recepção do CAEC. Essa atividade oferece campos que otimiza, né, a produção verbetográfica e também para tirar dúvidas que está atrasando a escrita do seu verbete. Mesmo quem não reside em Foz do Iguaçu, estando de passagem por aqui, também poderá participar. A inscrição pode ser feita por dia ou por mês. Obrigada. Aguardamos vocês. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, queria fazer uma pergunta. Vocês, tertulianos e teletertulianos, já conhecem o campus do IPC em Saquarema? O IPC possui um campus em Saquarema, no Rio de Janeiro, que possui vários laboratórios, um lugar de verde, com vários chalés, onde você pode se hospedar. Então, é um lugar muito bom para se fazer pesquisas. E o programa Amparadores do Campus, que eu vou apresentar para vocês hoje, é um programa que visa subsidiar o campus do IPC lá em Saquarema. Então, é um programa que visa a manutenção ou a construção de projetos no campus. E o primeiro projeto que está sendo finalizado agora pelo programa Amparadores do Campus é o Gesconarium, que é um lugar próprio para se fazer GESCONs, artigo, verbete, livro, escrita de cursos. Então, esse é o atual foco. E para vocês obterem mais informações com relação aos benefícios de se tornar um amparador do campus, vou passar para a professora Janete apresentar para vocês. Olá, pessoal. Então, tornem-se associados do programa Amparadores do Campus e usufrua dos benefícios que os associados terão. Entre eles, vocês poderão fazer número ilimitado de experimentos laboratoriais. Nós temos no campus IBC, em Saquarema, 6 laboratórios, sendo que um deles é o do curso intermissivo, o laboratório do curso intermissivo, o qual só se encontra em Saquarema, no Rio de Janeiro, e vale a pena. Agora, você pode também conhecer o campus de maneira bem facilitada, que existe também o benefício de oferecer 4 hospedagens com pensão nessas 4 diárias, para quem se tornar amparador associado do programa Amparadores do Campus. Então, para você que tem mais interesses em conhecer e até em se tornar um amparador do campus IPC Saquarema, o contato por telefone é 45 2102 1448. Esse número é de Foz do Iguaçu. Porém, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, pode se informar também pelo site www.iipc.org. O IPC possui vários centros educacionais em várias cidades do país. Então, procure pelo site qual é o centro mais próximo e torne-se um associado. E aguardamos vocês no campus em Saquarema. Obrigada. Obrigada.
Boa tarde a todos. O IPC gostaria de convidá-los para o curso Autopesquisa Multidimensional Interassistencial, que vai acontecer nos próximos dias 14 a 16 de fevereiro, em Porto Alegre. Este é um curso sem pré-requisitos, elaborado para auxiliar na recuperação de ICONs, especificamente em relação a PROEXs, ao domínio das energias e ao contato dos amparadores. Ele conta com 2 campos energéticos, em que o EPICON aplica o arco voltaico em cada aluno, tem um feedback logo em seguida, e um trabalho durante os outros momentos do curso com uma equipe de 10 professores. Esse curso, para maiores informações, para mais informações, é só contactar o IPC Porto Alegre, no telefone 51 3224 0707, ou no site do IPC, www.ipc.org.br. O EPICON responsável por esse curso sou eu, Ana Luísa Rezende. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Resistência Anti-Recim, com a especialidade Anti-Evoluciologia, com a verbetógrafa Marta Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.